Olá, alunos! Estamos aqui para nossa quarta aula da disciplina de recrutamento e seleção e hoje vamos falar de competências, um tema ainda muito atual, né? Se fala muito dele, as pessoas discutem a sua importância, a sua relevância e a sua aplicabilidade nos diversos subsistemas de gestão de pessoas dentro da empresa. Que competências existem? Quais são os seus níveis? Coloquei essas três aí para vocês poderem verificar, entender e compreender, né? As competências organizacionais, que são as competências necessárias para que a organização e as equipes de trabalho realizem os seus objetivos, são aquilo que caracteriza uma empresa, né? Quando você pensa na panificadora perto da sua casa, qual é a competência maior que ela tem? A qualidade? Quando você pensa naquele supermercado, é preço baixo, né? Então são competências, são características que essa empresa tem que vão impactar aí na gestão e no próprio mercado. As competências profissionais, que são as competências necessárias para o exercício de cada cargo, cada função ou profissão, né? E as competências pessoais, que somadas às competências profissionais, vão fazer com que um trabalhador, um profissional, evolua na sua carreira. E as competências pessoais são aquelas que os seus colaboradores, seus funcionários possuem, ok? E aqui trouxe alguns exemplos, né, de empresas. A Sony pela sua capacidade de miniaturização, a Petrobras com a exploração de petróleo em águas profundas, os Correios pela sua especialização em logística, o Hospital Sara Kubitschek pelo tratamento do aparelho locomotor e as fábricas cubanas, os charutos, que são conhecidos mundialmente. Ou seja, a 3M, né, que a gente conhece pela sua capacidade de inovação, sabe? Ambev, né, ou Embev, que é a sua capacidade de gerir inúmeras empresas ao redor do globo. Então são essas empresas que a gente reconhece essas competências aí relevantes. A competência profissional, né, ela é constituída, segundo Duran, por atributos do indivíduo, como conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá. Ela não pode ser compreendida, né, a competência profissional dissociada da ação, ou seja, a competência profissional ela é vista na prática. A pessoa sabe fazer, desempenha com qualidade, eleva o nível, né, daquela área em que ela está, aí ela tem aquela competência. Elas são reveladas quando as pessoas agem frente a situações profissionais com as quais se depara, né? Zahrafian escreveu isso em 99, né? Então que as competências podem ser vistas em situações que aquele profissional atua. E ainda, né, para Parhalan e Hamel, servem como elo de ligação entre as condutas individuais e a estratégia da organização, ou seja, uma ligação entre o que eu estou oferecendo e aquilo que a organização busca em termos de competências. E as competências pessoais, né, são aquelas que representam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades, atitudes expressas pelo desempenho profissional no âmbito de determinado contexto ou estratégia organizacional. Então, as minhas habilidades, meus conhecimentos e atitudes são valorizados, têm importância, têm relevância se eu atuo, né, e dou o retorno que a empresa espera no cargo que eu ocupo. Qual é o meu desempenho? A minha competência tem que aparecer no meu desempenho. Não adianta eu falar javanês se a empresa que eu trabalho é de origem norte-americana e só usa o inglês. Não adianta eu conhecer um software de tratamento de imagens, sendo que eu trabalho na área financeira e eles pedem que eu conheça Excel. Então as minhas habilidades, os meus conhecimentos, eles devem estar vinculados ao contexto da organização e minha capacidade de contribuir para a estratégia organizacional, né? Então você tem aí as competências profissionais, que elas têm como insumos, como base, como fonte, né, os conhecimentos,
habilidades e atitudes. O desempenho, então, né, gerando comportamentos, realizações e especialmente resultados, que vai ter valor para a organização nos resultados que eu acrescentarei, que eu propiciarei, que eu trarei, né, à empresa, e também o valor para o indivíduo, né? Desenvolvendo essas competências, eu me diferencio dos profissionais do mercado. Desenvolvendo essas competências, eu vou ser um profissional que vou chamar a atenção da empresa, do mercado e assim por diante. Então, as minhas competências se tornam um atrativo para quando uma empresa está fazendo o recrutamento ou seleção aí de pessoal. E a gestão de competências é esse complexo movimento, né? É esse agrupamento de várias atividades, né? Você tem desde a formulação, né? Ela está ligada, né? Desde a formulação da estratégia até os resultados que serão alcançados a partir dessa gestão. E aí, né, no quadro você está vendo, você tem a possibilidade de enxergar a ligação desses fatores, desses aspectos, e que tem que ter um retorno, um feedback para que continue funcionando. Então, fazer a gestão por competências não é algo tão simples e nem fácil de ser colocado em prática. Mas é possível, se existir determinação, força de vontade, né, e boa vontade dos gestores e da direção daquela organização. Aí as ligações, né, transversais, né, as competências se ligam com quais áreas da empresa? Desde o recrutamento e seleção, né, então é a partir da definição das competências que eu vou definir os meus processos de recrutamento e de seleção. A movimentação de pessoal, né, quem que eu vou promover? Quem que eu vou desligar? Aqueles que não atendem às características exigidas ou necessárias, não é? Para aquele determinado cargo. A avaliação de desempenho, eu vou avaliar o comportamento e o desempenho de um determinado colaborador em relação às competências elencadas para aquele cargo e para a organização. A ascensão profissional, como eu falei da promoção, as trilhas de desenvolvimento, né? O que eu vou programar de desenvolvimento para o colaborador A, B, C ou D. Eu vou fazer isso a partir das competências que são necessárias, que são importantes, que são relevantes para atendimento das competências elencadas para aquele cargo e pela organização. E a certificação, né, dessas competências ocorrerão também a partir da referência que eu tenho do ponto, né, ali colocado. E como se aplicam as competências no recrutamento e seleção? Elas são a base, então, para o levantamento do perfil do futuro colaborador e serve para o processo de recrutamento, onde eu vou me basear para fazer o anúncio, para divulgar uma vaga, nas competências elencadas para aquele cargo. As competências, elas servirão de base para eu definir que técnicas eu utilizarei no processo de recrutamento e seleção. Ou seja, eu vou usar uma dinâmica de grupo, eu vou usar um teste, depende de que competência que eu quero verificar. Elas são a base para a entrevista, né, onde você vai checar se o candidato tem aquela competência, em que nível ele tem. Elas são usadas para comparar os candidatos entre si, né? Então, quem tem a competência do foco em resultados maior? O candidato C. Então, eu vou comparar os candidatos e escolher aquele que melhor atenda às competências elencadas para aquela determinada situação. Para definir a remuneração a ser oferecida, que nível de competência aquele profissional tem? Ele é um sênior, né? Ele tem experiência de 5 anos e ele tem essa competência já adquirida e desenvolvida e é perceptível isso. Então, eu vou contratá-lo com uma remuneração de um profissional sênior. Para treinar e capacitar as pessoas, eu vou utilizar o quê? A base das competências dos cargos a partir do momento que eu faço essas escolhas.
Para verificar o desempenho, né, também do real frente ao esperado, eu também utilizo as competências. Ou seja, a definição das competências servem para todas as etapas do recrutamento e seleção de pessoal e depois para o acompanhamento e desenvolvimento desse profissional dentro da empresa, ok?